porque a polêmica de que a equipe de Jair Bolsonaro quer rever as demarcações de terras indígenas continua repercutindo. Hoje, a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que as demarcações vão continuar sob responsabilidade do INCRA, que passa a fazer parte do Ministério da Agricultura. Vamos até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico Ricardo Afonsim. Doutor Ricardo, uma das reservas que devem ser revistas é a da Raposa da Terra do Sol. Vamos ver se o doutor Ricardo aparece? Vamos chamar o... Ah, apareceu o doutor Ricardo. Boa noite, doutor Ricardo. Você me ouve? Boa noite. Boa noite. Eu ouço muito bem. Boa noite, Suelen. Boa noite, amigos do Rural Notícias, Daúde, Vedequim aí na bancada. Eu posso fazer a pergunta agora? A gente estava falando da Raposa Serra do Sol. A gente estava falando da Raposa Serra do Sol, né? A reserva indígena. Você acha que isso, juridicamente, o governo consegue diminuir facilmente a área? Qual é a sua opinião, doutor Ricardo? Não, o governo Bolsonaro está com uma grande dificuldade de comunicação. Não é isso que no que ele quis dizer, pelo que eu entendi na sua entrevista, na sua manifestação. Aquele dia anterior, no meu último comentário aqui, até tive um debate aí com o Daúde em relação à manifestação da ministra Tereza Cristina, que disse que ia indenizar ou premiar quem cumprisse a lei na questão da reserva legal. Ela também não era bem isso que ela queria dizer. Eu não sei se a reportagem saiu mal, ela queria dizer que pagaria serviços ambientais a quem conservasse, daria compensações, até que a lei permite e existe essa possibilidade. Agora o presidente Bolsonaro diz, o futuro presidente diz que vai modificar a reserva Raposa Serra do Sol. Isso é impossível, porque essa reserva foi já foi homologada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, 1.700.000 hectares que compõem essa reserva legal, reserva indígena, não será modificada, não tem como modificá-la por decreto ou por outro tipo de procedimento legal do governo. O que ele quis dizer, que eu entendi que ele quis dizer, é que ele dará outra destinação, procurará explorar a reserva legal de outra forma, que inclusive isso está previsto no artigo 231 da Constituição Federal, que é a exploração da questão dos minérios, a questão mineral, a questão até da exploração agrícola, que é possível ser explorada com a participação dos índios nos resultados de royalties ou de outras formas de receita que essa reserva passaria a ter. Ele tem uma expectativa, já falou várias vezes, em questões de minerais que ele precisa, e que o Brasil sairia do problema se fizesse essa exploração, e se sabe que lá na reserva Raposa Serra do Sol existe um patrimônio mineral bastante importante, né? Reservas minerais que poderão ser explorados. Os índios hoje vivem, como sabemos, quase em situação de miséria, né? Foi entregue para eles aquela quantidade imensa de terras sem dar condições para que eles explorassem essas terras, porque também não podem arrendar, a Constituição proíbe. Então, as condicionantes que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quando homologou essa reserva legal, elas estão previstas na própria Constituição, no 231 da Constituição, que são essas questões da exploração do mineral, da exploração da atividade agrícola, de todas as riquezas que tem aí. Agora, evidentemente que ele está falando, a ministra Tereza Cristina também está falando, que precisamos modificar a forma com que estão sendo estabelecidas essas reservas legais indígenas, que nós já temos 117 milhões de hectares no país com reservas indígenas. Então, terras demarcadas. Então, isso aí significa 13,8% do território nacional, e para que tenhamos uma nação, 13,8% é o dobro do percentual que hoje é explorado para a produção de grãos no país. Então, é um verdadeiro absurdo. É um território equivalente ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e a metade de Goiás, juntos, né, que estão já com reserva, com terras demarcadas para indígenas. Então,
o Brasil realmente precisar. Isso não é possível que continuemos fazendo. Nós temos cerca de 300 mil índios no país, né, e com 117 milhões de hectares já demarcados. Então é isso que eu entendi que ele está dizendo, e ele está dizendo que em relação a essa reserva específica, né, que ele pretende, então, é que os índios participem da exploração delas com a utilização daquilo que ela tem de riqueza, que é bastante grande e que a Constituição permita que seja. É uma propriedade da União, isso não é dos índios, a parte mineral, toda essa questão é propriedade, precisa ter autorização do Congresso Nacional e até, em alguns casos, a concordância dos índios, mas é possível fazer tudo isso e dar um outro sentido, um outro objetivo, né, para essa grande área de 1.700.000 hectares lá em Roraima, que já foi objeto de grande polêmica, e em 2009 o Supremo Tribunal Federal colocou essas condicionantes que estão sendo obedecidas, inclusive, para outras demarcações de terras indígenas. Então é isso aí, Sueli. O que o presidente quis dizer, não modificará a reserva, no meu entendimento. Ele modificará a exploração da reserva. É com você. Doutor Ricardo Alfonsin, falando ao vivo de Porto Alegre, nosso analista jurídico. Doutor Ricardo, um salve para você, boa noite. Boa noite.